Fala pessoal, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula. Dessa vez dando início, na verdade, ao nosso sistema aí de carrinho de compras, ok? Com as características. Bom, nessa videoaula a gente vai realmente começar a fazer o PHP, tá? A gente vai criar a classe de carrinho e fazer toda a interação, ok? E coisas adicionais eu vou estar fazendo numa aula posterior, ok? O que for dando para implementar, eu vou fazendo nas aulas consequentes, ok? Questão de finalizar a compra, eu não vou estar mostrando. Para isso, tem aí o curso, se você quiser aprender como se faz, tem o sistema completo sendo ensinado no curso, tá? Gerenciamento de estoque, integração com PagSeguro, finalização da compra, tudo isso. Gerenciamento dos clientes, helpdesk, tudo isso sendo ensinado no curso, que eu sugiro que você adquira, por sinal. Bom, para iniciar nossa aula, presumivelmente você já fez o download dos arquivos que eu deixei na aula anterior, então eu quero que você abra aí esses arquivos. Eu vou aqui no meu computador, descolocar o C, o AMP, www, eu tenho aqui o carrinho O, né? Que é essa página aqui, tá? Você que está vendo esse vídeo agora e não faz a menor ideia do que está acontecendo, me chamo Lucas Silva, muito prazer. Visite o site www.dawsmaster.com se você gosta de programação e quer aprender mais sobre o assunto. Aqui eu publico videoaulas abrangendo diversas áreas nesse assunto, ok? E também tem aula aí do pessoal que contribui, e eu sugiro que, se você entende de algum software, de alguma linguagem de programação diferente, ou alguma coisa que você queira compartilhar também, alguma dica de programa interessante, envie-nos sua videoaula. Vem aqui e envie seu vídeo. Eu vou mudar esse texto aqui, tá? Como eu disse no vídeo passado, isso aqui é um texto em que eu dizia que eu ia parar de programar. Enfim, eu vou colocar aqui, tá, explicando os procedimentos para você gravar o seu vídeo e enviar o seu vídeo para este e-mail aqui. Envie com o título da videoaula, uma breve descrição, o link do vídeo, uma imagem de exibição e o seu nome como autor da videoaula, que eu vou estar analisando e, se tiver dentro dos requisitos, publicando no site, ok? Enfim, sem mais enrola, vamos já abrir aqui o localhost phpMyAdmin. Eu vou deixar aberto para eventuais necessidades que a gente precisar aqui de olhar, né, nas tabelas. Então eu vou deixar aqui as tabelinhas bonitinho, formas e produtos que eu já expliquei na aula passada. Então eu tenho somente essa estrutura aqui na página home, tenho essa estrutura aqui na página single e essa estrutura aqui na página do carrinho, e voltar aqui, ok? A gente vai iniciar fazendo a classe, então eu quero que vocês abram qualquer editor de texto. No meu caso eu estou utilizando o Sublime Text 2, você pode usar o NetBeans, você pode usar o Dreamweaver, pode usar o Notepad, tá? Eu vou estar usando aqui o Sublime, ok? Bom, então, abrindo a tag do PHP, eu vou iniciar a minha classe de carrinho. Eu vou dizer que essa minha classe de carrinho é uma classe final, porque essa minha classe ela vai servir única e exclusivamente para gerenciamento dos parâmetros que tem a ver só com o meu carrinho, tá? Ela não vai receber, para início de conversa, ela não vai receber parâmetro ao ser instanciada, ela não vai ser estendida em classe alguma, ela vai servir somente para manipular o meu carrinho. Então ela é uma classe final para esse fim, ok? Então final class carrinho, abre chaves, e eu vou salvar como carrinho.class.php. Então eu vou vir aqui dentro de Windows, não era Windows, né? C, WAMP, www, carrinho O, classes, tem aqui o BD que a gente vai usar também, e salvar. Só que eu não vou estender, né? Porque carrinho não estende nada aqui. Ok. Então eu vou criar um public function __ construct, ou seja, ao instanciar essa classe, ele vai fazer uma coisa. Que coisa que eu quero que ele faça? Eu quero que ele verifique se não existe a minha session.
Olha, é o seguinte, eu esqueci inclusive de explicar, já estou começando a fazer o código aqui e não expliquei nada. Eu disse que esse carrinho, ele vai ser um carrinho de compras no qual os produtos adicionados nele vão poder ter características. No caso de você vender roupa, as características poderiam ser ou o tamanho da roupa, ou a cor da roupa, ou ambos, ok? Para fazer isso, no método adicional, no método normal, eu não teria, tecnicamente eu não teria como. Veja bem, acesse, se você viu a minha aula antiga sobre carrinho de compras, você sabe que para fazer o carrinho eu utilizo uma session, nomeio essa session como eu quiser, no meu caso, por exemplo, carrinho, e nessa session carrinho eu armazeno um array no qual o índice desse array corresponde ao ID do produto que eu estou adicionando no carrinho e o valor desse índice corresponde à quantidade. Então, índice seria o ID do produto e o valor seria a quantidade, tá? Isso é um formato, né, vamos dizer assim, fixo. Então não tem como é que eu poderia adicionar aqui um tamanho ou uma cor para o meu produto. Em primeira instância a gente vem logo a cabeça fazer assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui, fazer dessa forma. Acesse um carrinho, ID do produto igual a um outro array no qual eu passo por exemplo, o ID da cor que eu tenho no banco de dados igual a um ID, e vamos supor que eu tenha também aí o campo de quantidade, né, óbvio, quantidade, e vamos supor que eu tenho também aí um campo de tamanho, então tamanho underline ID, ok? Isso poderia ser feito? Sim, poderia ser feito. Mas repare que como identificador na session do array, né, do índice do array que está na minha session, eu tenho somente o ID do produto. Então, se eu quisesse o produto X com uma cor Y e este mesmo produto X com uma cor Z, eu não poderia adicionar separadamente, porque ele ia sobrescrever com esse ID, ok? Porque quando eu mandasse ele adicionar no carrinho o produto, vamos supor que eu entrei, vamos supor aqui, ó. Calma aí, deixa eu minimizar aqui. Vamos supor que eu entrei aqui, ó, vi detalhes, que eu tô pegando esse produto e eu mandei ele adicionar com a opção 1. Na hora que eu mandar adicionar, ele vai adicionar com a opção 1. Vim comprar, eu vou querer esse mesmo produto, dessa vez com a opção 2. Quando adicionar de novo, ele vai passar como post o ID do meu produto aqui para a página, e ele vai criar novamente uma session, verificar se aquela session com aquele ID existe. Se tiver, ele adiciona novamente mais um e sobrescreve o anterior. Então, se eu escolhi primeiro com a opção 1, agora esse produto vai ter 2 no carrinho, só que mudado para a opção 2, no caso com a característica 2 em vez da característica 1. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu faço para burlar esse problema aí? Eu posso utilizar o seguinte: session carrinho, mesmo session carrinho, só que eu crio um índice que vai ser um índice especial, no qual eu posso passar 2 parâmetros ao mesmo tempo. O primeiro vai ser o ID e o segundo vai ser o ID da cor ou o ID do tamanho. No meu caso, eu vou usar aqui o ID do tamanho, que eu estou chamando de formas, que está no banco de dados. Então seria o primeiro parâmetro é o ID do produto e o segundo a forma, né, o ID da forma. Então vão ser 2 IDs. O primeiro ID é o ID do produto que eu quero adicionar no carrinho e o segundo ID da forma, que vai ser igual a uma quantidade. Então vamos supor que eu quero o produto do ID. Acho que aqui vocês já pegaram, mas deixa eu explicar aqui. Vamos supor que eu quero o produto do ID 1 com a forma 1 e eu quero 3 dele. 3. Mas eu também quero esse produto do ID 1 com a forma 2. Vamos supor que isso aqui seja o P, né? Vamos supor que eu escolhi aqui o M e aqui seja o tamanho P. E esse aqui eu quero 2. Eu posso fazer isso, porque eu tenho o mesmo produto, repare, com valores diferentes. Então pode ser feito, ok? Novamente,
Sim, agora a gente vai iniciar o código, tá? Mas deixa eu só dar um disclaimer aqui. Como eu coloquei lá uma anotação na aula passada, no vídeo passado, esse sistema eu vou estar ensinando a implementar no carrinho de compras feito no curso, tá? Essa aula é uma aula adicional que eu vou estar mandando para o e-mail de quem comprou esse curso, ok? Quando eu fizer a videoaula, que eu ainda não fiz, explicando como adicionar isso no sistema, eu vou fazer um vídeo e colocar no site, e só então eu vou pedir os e-mails, ok? Para estar enviando aí a videoaula. Por enquanto não. Eu estou só avisando aqui para o pessoal que comprou o curso ficar já sabendo, ok? Que eu tenho recebido bastante esse pedido, e é justamente por esse motivo que eu estou também fazendo essa série de videoaulas, que é para deixar na cabeça do pessoal aí como é que se faz. Bom, vamos lá, né? Então, o que é que eu vou fazer? A minha classe carrinho, quando ser instanciada, ele vai executar o método construct, né? Que é padrão de uma classe. Se eu tenho o método construct, ele é o primeiro a ser executado dentro dessa classe. Então, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele verifique se não existe o quê? Aquela minha session, que eu acabei de explicar, carrinho. Se ela não existir, eu vou criá-la. E vou definir que por padrão ela vai ser um array, tá? Ok. Depois eu vou criar o método responsável por adicionar os produtos, não ao carrinho propriamente dito, mas à session, ok? Para criar os índices daquela forma que eu falei: ID do produto, ID da característica, né? No meu caso, da forma, o formato da roupa, se é P, se é M, enfim, vamos lá. Então, public function, vou chamar de adicionar produtos. Eu vou receber como parâmetro o ID do produto, a quantidade, que por padrão vai ser 1, então ao adicionar em primeira instância, vai ser um produto. Se eu adicionar mais de um, então eu vou ter que passar aqui a quantidade que eu quero adicionar daquele produto. E por último, o forma underline id, vamos colocar forma underline id, que por padrão vai ser nulo. Então, se eu não passar nenhum valor, eu vou estar enviando o pedido para o banco de dados, dizendo que eu quero aquele produto com o tamanho ou a característica padrão que eles vendem. No caso, se você estiver vendendo lá uma camiseta tamanho M, só que o cara tem a opção de escolher essa camiseta no tamanho P, por exemplo. Então, se eu não escolher o tamanho P, eu vou estar passando para o banco de dados dizendo que eu quero esse produto com o valor padrão, que no caso seria o M. Continuando, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou verificar, então, se é nulo, form underline id. Então, se for nulo, se eu não tiver uma forma aqui, se eu não pedir nenhum formato para o meu produto, eu vou dizer que o índice, aquele índice que eu disse para vocês, que é id dois pontos, o outro id, vai ser igual a sprintf, abre aspas, porcentagem S para substituir por uma string, dois pontos para ser o separador, porcentagem S para substituir por outra string, vírgula. A primeira string é um valor inteiro do ID do meu produto, e a segunda string vai ser 0, que é o valor padrão. 0 vai sempre corresponder ao valor padrão do meu produto, certo? Continuando. Então, se não for nulo, eu vou criar o índice, que vai ser igual a sprintf, mesmo processo, porcentagem S separador, porcentagem S de novo para substituir por um string. E agora dessa vez vai ser o valor inteiro do ID do meu produto e o valor inteiro do ID da forma que está no banco de dados, né? Que é P, M, G, GG, PP, ok? Então, se for nulo, 0, se não, eu passo o ID. Feito isso, eu vou verificar se não existe. Se não existe o que? Se não existe a minha session
carrinho neste índice que eu criei. Se não existir, eu vou mandar ele criar, não é isso? Então, session carrinho índice vai ser igual à minha quantidade. Só que essa quantidade eu vou garantir que seja um valor inteiro, certo? Então, ó, para eu criar aquele índice especial, eu faço a verificação a partir do que o cara está passando aqui no meu método. Se ele não estiver passando nenhum ID, eu vou criar o índice com o ID do produto como sendo o ID que eu pedi do produto e com o ID da forma 0, então que é o padrão, eu estou querendo o valor padrão. Caso contrário, eu passo o valor que o usuário está me informando aqui, certo? Feito esse índice, eu verifico se esse meu índice no carrinho existe, ou seja, se já existe aquele produto com aquele ID e com o ID daquela forma no carrinho. Se existe, ou melhor, se não existe, né? Estou verificando se não existe. Se não existir, eu mando ele criar com aquela quantidade que eu passei, certo? Certíssimo. Vamos então agora para o próximo método, que é o public function alterar quantidade. Eu vou receber o índice que eu quero alterar e a quantidade nova. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe a session carrinho com este índice que eu passei. Se existir, eu verifico se a quantidade que eu passei no meu método é maior que 0. Se for maior que 0, eu peço para ele carrinho adicionar, né, índice a nova quantidade. Int, né, valor inteiro na nova quantidade. Então, calma aí, deixa eu organizar esse código que tá meio bagunçado. Ok. Então, o método de alterar quantidade recebe o índice do produto no carrinho que eu quero alterar a quantidade e a nova quantidade. Se existir este índice, ou seja, se já existir aquele produto com aquela forma, sendo ou a forma padrão ou a forma que o cara pediu inicialmente no carrinho, se já existir, eu entro aqui e verifico se essa quantidade nova que eu estou pedindo é maior que 0. Se ela for maior que 0, esse meu índice vai ser igual à nova quantidade, certo? Certíssimo. E por último não, né, mais ou menos importante, public function excluir o meu produto. Eu vou receber o índice que eu desejo excluir e vou simplesmente mandar ele dar um set, que é para apagar a minha session carrinho naquele índice que eu informei, certo? E somente isso. E agora vamos para o método que é mais ou menos mais complicado. Deixa eu ver em que aula, em quantos minutos? 18 minutos. Dá para explicar. Vamos lá. Então eu vou criar um método public function que vai ser o responsável por listar produtos. Mas veja bem, ele, como eu disse que essa minha classe vai ser uma classe final para somente gerenciar dados correspondentes ao carrinho, eu não vou estar aqui fazendo listagem. Essa minha classe ela não vai ser responsável por fazer nenhuma listagem, como se diz, fora, né, do contexto aqui do meu produto, do meu carrinho. Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar listando os produtos que estão dentro do meu array dessa session carrinho, e vou criar um outro array com esses produtos listados. E esse array eu vou retornar para a página, e lá na página é que eu vou fazer a listagem. Então, eu não vou estar fazendo aqui por exemplo, posts, né? Listagem de posts. Então, o carrinho é responsável somente pelos produtos, adicionar, alterar, cálculo de valor e tudo mais, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Listar produtos, eu vou definir uma variável chamada de retorno, que por padrão ela vai ser um array vazio. Aí eu vou criar esse retorno dentro de um for each, no qual eu vou estar percorrendo a minha session carrinho, e eu vou pegar o índice e vou passar aquele índice, esse índice aqui, ó, esse índice, e eu vou passar para um valor chamado de índice também,
E o valor dele eu vou passar para uma variável chamada de quantidade, porque é assim que funciona, não é? É o índice, aquele índice especial de 2 IDs, com a quantidade como sendo o valor do índice, certo? Então o que é que eu vou fazer com isso aqui? Vou separar o ID do produto do ID da forma que eu quero. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o método list. Então, o que é que esse método list faz? Ele pega os índices de um array e transforma-os em variáveis. Então, vamos supor que eu tenho um array com um índice chamado Lucas. E como valor desse array, como valor desse índice Lucas, eu tenho a minha idade, 19. Então, a variável vai se chamar Lucas e o valor dessa variável vai se chamar 19, vai ser 19. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou recuperar o ID do produto e o ID da forma de um explode. O explode ele pega e separa em arrays. Ele cria um array a partir de uma string utilizando um separador. No caso, o separador que a gente quer é aqueles 2 pontos e o array que eu quero criar vai ser a partir do índice. Então ele vai pegar o índice ID do produto, ID do produto, ID do, como se chama? Da forma, e vai criar um array cujo valor 0 vai ser igual ao ID do produto e o valor 1 vai ser igual ao ID da forma, certo? É isso que ele está fazendo. Feito isso, eu crio a variável id, que é 1, e a variável forma id, que é 3, certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Certinho. O que é que eu vou fazer depois? Eu vou criar uma variável chamada query, que vai ser responsável por pegar os produtos naquele ID. Então, bd com prepare select all from produtos where id for igual a interrogação. Query execute. Eu vou passar um array cujo valor vai ser o ID do produto que eu quero pegar. Se tiver vários, ele vai pegando um por um, porque eu estou dentro do for each. Então, resultado vai ser igual a query fit object. Então, tem os valores do produto que eu estou passando agora dentro desse resultado, dessa variável resultado. O que é que eu vou fazer, então? Construir a variável de retorno. Eu sei que a minha variável de retorno ela é um array. Então, dentro desse meu for each, eu vou criar este array, que vai ser o seguinte. Retorno vai receber um índice, que vai ser o mesmo índice, aquele mesmo índice especial. Só que nesse índice, ele vai ter um outro array, cujo índice vai se chamar título. O primeiro índice vai se chamar título, que eu vou receber resultado título do meu produto. Agora eu vou copiar isso aqui. O segundo índice, olha só, variável retorno, então é assim, ó. Array é o primeiro, variável retorno. Ele tem um índice que é, vamos supor, 3, que é o ID do produto, ID do produto e ID da forma. Deixa eu dar um enter aqui para vocês entenderem. Esse meu índice, por sua vez, tem um array. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Que tem como índice título do produto, vírgula. O outro que eu vou criar agora que vai ser o preço 35 e 27, por exemplo, e assim por diante. Então eu estou criando array que tem o índice especial, que dentro desse array tem um outro array com índices com palavras, no caso título, preço e assim por diante. Vamos criar os outros então, né? Eu estou enrolando demais explicando aqui. Então, preço vai ser o preço unitário. Deixa eu ver se eu já tenho aqui copiado já. Então, depois, a quantidade que eu vou estar passando na variável quantidade que eu criei aqui, que eu peguei, né, recuperei da session, vai ser qtd
cancelar aqui. Depois eu vou ter a imagem do meu produto, que está em resultado imagem. Depois eu vou ter o subtotal, que é o preço, o preço multiplicado pela quantidade de produtos que eu escolhi dele. E por último, forma, que se eu não escolhi vai ser em branco, e se eu escolhi eu vou fazer aqui embaixo uma verificação. Deixa eu salvar agora. E a verificação vai ser a seguinte: se o form_id for maior que 0, eu vou entrar aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada query_form, que vai ser responsável por pegar a forma naquele ID, ok? Então vou fazer assim, vai ser igual a bd com prepare. Então, select all from formas where id dessa forma for igual a interrogação. Então, eu vou pegar a forma que o usuário escolheu para aquele produto no carrinho, do ID, né? A partir do ID, que no caso, form ID aqui em cima, ó, que foi o que eu peguei do list, ok? Então eu vou fazer assim, ó, query_form vai executar. Como parâmetro eu vou passar um array cujo índice vai ser o form_id. Então eu estou preenchendo isso aqui, ó, quando o ID for igual ao form ID. Daí eu vou fazer o seguinte: query_form. Não, já fiz isso. Fetch agora form vai ser igual a query_form fetch object. Então eu estou fazendo o seguinte: eu estou armazenando o valor da minha forma, no caso P, M, G, M, PP ou GG, aqui em fetchForm, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um último campo, que é se ele for maior que 0, ou seja, se o usuário escolheu alguma forma, eu vou adicionar, né? Então retorno agora vai receber um índice, que vai ser a forma, que eu vou sobrescrever colocando fetchForm na forma que o usuário escolheu, certo? E fora do meu for each, então for each abriu aqui, fechou aqui, fora dele eu vou retornar o meu retorno, ponto e vírgula, certo? E por último, que a gente já está estourando o tempo aqui, 27 minutos, na próxima aula eu continuo, vamos somente fazer um último método, que vai ser para calcular o valor total das compras que está até agora. Então, public function valor total vai fazer o seguinte: produtos vai ser igual this, que eu estou me referindo ao próprio objeto, à própria classe. Eu quero pegar alguma coisa dessa classe. No caso, eu quero pegar o método que eu acabei de criar, listar produtos. Eu sei que esse método ele cria um array, ele me retorna um array com os índices sendo os produtos, cada produto, né? Então, nesses índices eu tenho aqui o subtotal, que é o resultado, que no caso que é o preço, o resultado aqui é o nome da variável, certo? Que é o preço do produto unitário vezes a quantidade que eu escolhi. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada de total, que vai ser igual a 0, ponto e vírgula, e eu vou percorrer o meu produtos, que é aquele array que eu criei, vou passar. A gente sabe que ele é assim, né? Cadê? Deixa eu só fazer rápido de novo. Array, ele tem o índice 1, que é o ID do produto, 2 pontos, 3, que é o ID da forma, e um array, que é os valores título, que é igual ao título, aí vem o preço e tudo mais, certo? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou passar o índice dele como índice, que eu estou pegando este aqui, índice, igual setinha, que eu vou passar para uma variável chamada de linha. Então eu estou pegando cada linha aqui, ó, certo? O segundo vai ser um array, ok? Então o primeiro eu tenho o índice, que é a string pura, e o segundo é um outro array, que é esse aqui, certo? Certo. Então total vai ser mais igual, que eu estou somando, eu estou acrescentando a linha
no subtotal de cada um, certo? Então cada produto vai ter o seu subtotal. Eu vou pegar o subtotal de cada valor de cada produto, somar todos eles e vou obter um total, e eu vou retornar nesse meu método o total todo somado, ok? Então eu estou percorrendo cada produto individualmente, pegando os subtotais que já foram somados dentro do array aqui e somando cada um e retornando esse total. Só isso, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal, porque a aula já está meio grande, para não ficar cansativo, e na próxima aula a gente faz a interação dessa classe nas páginas single e do carrinho, para a gente ver como vai ser o funcionamento dela dinamicamente, ok? Eu vou deixar os arquivos para download, espero que tenham gostado da videoaula e até a próxima. Lembrando que se você é novo aí e não conhece minhas videoaulas, acesse www.daosmaster.com e curta também nossa página no Facebook.